Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliare, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui pelo canal da Aliare, podcast Aliados da Gestão, que está sempre trazendo assuntos sobre gestão voltado para o agronegócio. Dessa vez, vamos falar sobre um tema muito em alta, né? Vamos dar continuidade a esse assunto que a gente vem sempre debatendo nas nossas redes sociais, nas nossas lives, que é a reforma tributária, que tem mexido aí com o mercado brasileiro como um todo e com o agronegócio não é diferente. Eu me chamo Reaner Lopes, sou head do segmento de insumos agropecuários na Aliare e tenho o prazer de receber aqui comigo para esse bate-papo a Nacional Controladoria. Eles que são especializados em contabilidade, em assessoria tributária para o agronegócio. E está aqui representando eles o Daniel, que é fundador e CEO da Nacional Controladoria, e o Ítalo, que é diretor comercial. Fiquem à vontade, pode se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Olá, muito obrigado pela parceria, obrigado pela atenção. Pois então, a Nacional Controladoria, um escritório 100% focado no mercado do agronegócio, né, onde que a gente está aí fundado há 7 anos, mas com uma experiência aí de 26 anos nesse mercado de insumos agrícolas, que é um mercado cheio de desafios, cheio de oportunidades, mas que é um mercado que precisa de muita gestão, de muito controle. Dessa forma foi fundada a Nacional Controladoria. Volto a afirmar, contabilidade 100% focado no mercado agronegócio para trazer realmente gestão e informações para tomada de decisão. Bacana. Olá, Reaner. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo espaço, pela parceria, pela oportunidade. Assim como o Daniel disse, nós somos um escritório totalmente focado no agronegócio, 100% da carteira sendo empresas do segmento do agro, e viemos aqui para bater esse papo e trazer oportunidades para o empresário do segmento do agronegócio. Coisa boa, né? Coisa boa é falar com quem entende do assunto, né? Com quem vive aí na estrada, né? E vive aí do lado do empresário, né? E para começar esse nosso bate-papo, vamos contextualizar quem está nos acompanhando, né? A reforma tributária não é novidade para o empresário, ele já sabe, né? Provavelmente ele já foi ali orientado pelo seu contador ou pelo seu fornecedor de software, mas tem muito empresário que ainda está assim um pouco perdido, né? Então, assim, pessoal, muito vezes falando nos últimos meses que 2026 era onde a coisa começaria a sofrer impactos, né? E nós já chegamos, né? Estamos em 2026. Que impacto que já está acontecendo hoje? O que é que o empresário precisa de estar atendendo à reforma tributária hoje em janeiro e ao longo de 2026? Bom, Reaner, embora, né, a reforma tributária já seja uma realidade, não houve alguma mudança prática ainda, tá? Temos muitas mudanças importantes a fazer, mas nesse início seria apenas questão de nota fiscal, ajuste sistêmica mesmo dentro da empresa, tá? O destaque do IBS, CBS, ele já é uma realidade dentro das empresas do agronegócio, tá? E esse ajuste ele é necessário, é bom ter uma assessoria, alguém especializado mesmo para fazer esse ajuste dentro do sistema, mesmo com a obrigatoriedade sendo adiada aí para abril, igual já é de conhecimento, tá? Mas a mudança mesmo na prática, né? Vamos dizer assim, a mudança dura por empresário vai ser para frente aí 2027, para frente, durante o período aí de transição. Ítalo, então quer dizer que mesmo não precisando de recolher ainda, o software já tem que estar preparado para calcular IBS e CBS e destacar no XML, é isso?
Exatamente. O software ele já tem que estar configurado com o IBS e CBS sendo destacado na nota fiscal. E não é só mandar qualquer informação. Eu já preciso de configurar as regras tributárias de acordo com as operações e com os produtos da empresa, correto? Todas as regras tributárias classificadas de maneira correta dentro do sistema, com os novos códigos. Isso é muito importante. Muito bom. Então, ó, veja bem, embora ainda não tenha recolhimento, já tem aí uma obrigatoriedade acessória, digamos assim, que já está prestes a... já está valendo, mas está aí prestes a entrar em obrigatoriedade em abril, certo? Exatamente. Bom, esse cenário não traz tranquilidade, né? Porque, embora as mudanças até então sejam mais sistêmicas, né? Como você disse, mas 2026 é o ano de tomar decisões, né? Olhando para 2027. 2027 é o ano onde a reforma começa de fato a mexer na gestão ali da empresa, mexer no caixa, mexer no planejamento tributário. Então, assim, ó, o que o empresário precisa de analisar, que decisões que o empresário precisa de tomar em 2026 para chegar em 2027 com um bom planejamento tributário? Meu amigo, muito boa a sua pergunta, porque eu falo que o ano de 2026 vai ser um divisor de águas para o mercado, principalmente para o mercado de insumos agrícolas, um empresário como um todo, tá? Porque no ano de 2026, apesar de não ter aquela, vamos dizer assim, aquela exigência do pagamento do IBS, CBS, como muito bem comentado pelo Ito, já tem que se destacar, mas não precisa de fazer o pagamento. Nesse ano de 2026, é muito importante que um empresário, primeiro, analise o seu negócio. Hoje a gente está falando aí de lucro real, lucro presumido, simples nacional. Qual o regime tributário que você está? Está no regime correto? Como que está o seu negócio? Agora, tudo que está vindo, apesar da reforma tributária, está havendo um aumento de imposto muito forte no ano de 2026, um aumento da carga tributária para as empresas do presumido, os produtos, insumos agrícolas, estou falando aqui de defensivos, fertilizantes, sementes, que sempre foi tributado a alíquota zero para o PIS e COFINS, começa a ser tributado agora, Já vem uma reforma, vamos dizer assim, não somente do IBS e CBS, mas de toda a constatualização da carga tributária do país. Esse aumento da carga tributária é efetivo dentro do ano de 2026, você fazer um planejamento tributário correto. A gente fala, a Nacional aí com mais de 80 grupos de insumos agrícolas, a gente fala que nesse mercado é um mercado que fatura muito, gira-se muito dinheiro, mas se sobra muito pouco. A rentabilidade é muito baixa, o risco do negócio é muito grande no negócio, Principalmente nesse ano de 2025, nesse ano que foi 2025, que está sendo o ano de 2026, a questão da liquidez financeira das empresas, O mercado de insumos agrícolas como um todo está passando por alguns problemas de liquidez financeira que vai impactar também na questão do planejamento tributário. Vou dar um exemplo claro aqui nessa operação. Vamos pensar que a gente está no lucro presumido. Lucro presumido funciona da seguinte forma: eu faturei, vou pagar ali os 3,08, que é uma alíquota efetiva, que estava até o ano de 2025, a partir do ano de 2026 tem um acréscimo ali dos 10%, que vai para 3,39 nessa casa aí. Independente, se eu recebo o produto, vamos pensar no regime de competência, tá? Para o lucro presumido, regime de competência. Na hora que eu estou faturando, eu já pago o imposto. Se eu tenho um problema de inadimplência, independente da operação, eu já paguei o tributo e não consigo reverter ele. Então isso é muito impactante na questão do planejamento tributário. Vale a pena presumido, regime de caixa, vale a pena regime de competência, vale a pena o lucro real, porque quando a gente fala, por uma experiência própria, que a gente tem aí mais de 20 anos de experiência trabalhando nesse mercado, eu falo que o mercado de insumos agrícolas, na média geral, lá no nosso escritório, a gente faz uma média geral de mercado. Pegamos todas as revendas e dividimos elas, em 4 grandes grupos. Pegamos ali um mercado que trabalha muito focado no mercado de cereais, pegamos o mercado ali de cana, o mercado de HF e o mercado de café. E a gente consegue ver que esses 4 mercados são muito diferentes um do outro. Vou dar um exemplo prático aqui, no mercado de cereais. Quando a gente analisa essa média geral de mercado que a gente faz lá para todos os nossos clientes, fazendo essa apresentação, a gente viu que a rentabilidade caiu fortemente nesse ano de 2025 no mercado de cereais. Isso muito com o problema da questão ali do fluxo de caixa.
né? Recebimento, inadimplência, as recuperações que está afetando demais o mercado. O cara que está no lucro presumido, vou dar um exemplo prático aqui, se teoricamente, né, ele tem uma rentabilidade baixa, independente da rentabilidade dele, ele vai pagar aquele teto de imposto. E isso afeta diretamente o fluxo de caixa do empresário, impactando demais ali na operação dele. Vou dar um exemplo prático. Na nossa média geral de mercado, o mercado de cereais fechou com 2,2 de margem líquida. Como é que o mercado que fecha com 2,2 vai estar no lucro presumido? Pagando ali 3,33%. A margem vai cair mais ainda. Vai cair mais ainda. Então, assim, ele vai trabalhar para o governo. Toda a rentabilidade dele vai ficar para o governo. Ele vai pagar mais imposto do que ele teve de lucro dentro do negócio dele. Então é muito importante você, como empresário que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, entender do seu negócio, conhecer efetivamente o seu negócio, né, para que a gente possa ir para 2027 já entendendo o nosso negócio com o pé direito. Por quê? O IBS-CBS, esse planejamento tributário vai afetar mais ainda, que a gente vai discutir um pouco aqui na frente na questão dos créditos tributários. Como eu estava comentando, né, hoje 99% dos nossos clientes estão no lucro real. Por quê? Porque a rentabilidade do mercado que a gente está muito focado é uma rentabilidade muito baixa. A gente brinca lá no escritório que a gente faz uma média ponderada, né? Eu vou aqui até tirar o resultado financeiro, vou falar mais da operação de compra e venda. Quando a gente analisa a operação de compra e venda, a gente consegue identificar que o mercado de insumos agrícolas hoje, para valer a pena ter um planejamento tributário para ir para o lucro presumido, ele teria que ter uma margem ali mais do que 12%, de 11% para cima, né? 12% seria o teto ali mínimo ali, né? Chegou para cima ali, tudo bem, a gente pode pensar em lucro presumido. Para baixo tem que fazer uma análise muito bem feita, porque, volto a repetir, nessa média geral de mercado de 2,2, como é que uma empresa tendo uma margem de 2,2 vai pagar 3,08 sobre o faturamento total? Quer dizer, não tem nem lucratividade para pagar isso. E isso nem entra no Simples Nacional, porque o Simples Nacional, né, você tem aquela limitação dos 3.600.000 com os 4.200.000 ali. Por isso, volto a afirmar, muito importante você entender o seu negócio. Como que está o seu faturamento? Como que está a sua margem de venda? Como é que está a sua despesa operacional? Como é que está o resultado financeiro do seu negócio? Sua receita financeira, sua despesa financeira. Isso você vai ter a sua margem líquida. Essa margem líquida é extremamente importante para você tomar a decisão correta. Já se programando para o ano de 2026, para a gente entrar com o pé direito dentro efetivamente na questão do planejamento tributário da reforma tributária, tá? Com a questão do IBS-CBS, que eu vou comentar aqui um pouco mais na frente, das questões dos créditos tributários. Por quê? Volto a afirmar. Presumido. Você tem uma alíquota efetiva ali sobre o faturamento, lucro real. Como é que funciona? Eu vou pegar a minha margem líquida. A minha margem líquida vezes os 34% das minhas operações. Então, quando a gente fala hoje que o nosso mercado de insumos agrícolas hoje, ele precisa de quê? De gestão. E essa gestão é extremamente importante. Você, empresário, fazer essa gestão efetiva dentro do ano de 2026. Daniel, esse ponto é interessante porque eu já ouvi alguns empresários demonstrarem um certo receio do lucro real por ele exigir mais profissionalização, mais organização, melhor registro das despesas, melhor escrituração fiscal, né? E é fato, o lucro real ele exige um pouco mais mesmo da gestão ali da empresa. Mas pela sua fala fica evidente que é um regime mais justo. Ele vai pagar em cima do resultado que ele tiver. Então, vale a pena esse investimento em profissionalização, correto? Perfeito. E aqui entra muito o profissional. Entra muito a questão do sistema. Você tem um sistema que realmente entrega informações, um sistema especializado no seu negócio, aonde você pode identificar realmente o faturamento, identificar realmente as despesas, identificar todo o processo. A gente fala nesses mais de 20 anos, a gente já pegou várias empresas, né, que estavam ali no regime tributário de lucro presumido, e a gente conseguiu colocar isso no Simples Nacional, no lucro real. Para quê? Para trazer efetividade para dentro do negócio. Claro que o lucro real te obriga a você ter um controle efetivo da sua operação. Faturamento real, gestão de estoque extremamente importante dentro do lucro real.
a despesas realmente com nota fiscal, entender todas as suas operações. E a gente fala, né, dentro da Nacional Controladoria, a gente já conseguiu colocar essas, várias pessoas, eu estou pagando aqui certa coisa sem uma determinada nota fiscal. Dentro da Nacional, a gente consegue organizar esse processo para que você tenha um documento fiscal efetivo e que você possa ter, sim, uma economia tributária efetiva dentro do negócio. Então, a gente vê que o mercado, principalmente no ano de 2026, iniciando 2027, ele vai ser obrigado a se organizar, porque com a reforma tributária, essa questão de vender sem nota, de não ter gestão de estoque, isso vai acabar. Por quê? Porque o governo vai ter um controle muito maior sobre a gestão do empresário. Essa gestão de estoque... Isso independente do regime, Daniel. Independente do regime presumido, ou seja, ali no lucro real, ou até no Simples Nacional. Mas que com esse controle que você vai ter que ser obrigado a fazer dentro da reforma tributária, isso vai facilitar as empresas terem ido para o lucro real. Né? E volto a afirmar, na nossa experiência hoje, o lucro real é o melhor cenário para o mercado de insumos agrícolas, onde que a gente está trabalhando aí com a margem muito baixa perante esse mercado. Daniel, aquele empresário que acabou de abrir ali um negócio, uma distribuição, ou uma loja agropecuária, por exemplo, né? O Brasil é muito rico aí em pecuária também e tem muitos empresários que têm uma revenda não voltado para os cereais, mas para atividade de pecuária. E às vezes esse cara, por não conhecer ainda qual vai ser a sua expectativa de faturamento, como é que vai ser a lucratividade, às vezes ele é orientado por um contador que às vezes também não é muito especializado no agro, a ir para o regime do Simples Nacional, né? Porque ali ele tem uma previsibilidade, né, e tudo mais. Mesmo ainda não tendo atingido o teto para se desenquadrar do Simples Nacional, esse empresário que nos ouve, também faz sentido para ele essa avaliação de que de repente faça sentido ele migrar do Simples Nacional direto para o lucro real? Ou a realidade dele envolve outras análises? Muito boa a sua pergunta. Tá? O que eu falo é o seguinte, isso é muito comum, né? O Brasil é muito grande, muito diversificado, né? E a gente encontra hoje, dentro do mercado, muitas empresas que estão no Simples Nacional. E quando a gente encontra essas empresas, o que a gente vê aí que falta a questão do planejamento tributário. Por isso que é importante você ter uma contabilidade especializada no seu negócio. Porque a contabilidade, eu até brinco lá no escritório, lá, né, que a gente fala que a contabilidade ela virou a medicina, né? No sentido seguinte, quando você quer tratar efetivo alguma doença, você tem que ir num médico especializado. Não adianta você ir num médico generalista, porque ele nunca vai tratar efetivo o seu problema. Quando você precisa tratar o seu negócio, você vai naquele médico especializado. Isso está acontecendo com o mercado de contabilidade. Por quê? Porque ele vai entender suas dores, vai conhecer o seu negócio. Voltando nessa questão da sua pergunta, né? A gente vê várias empresas aí faturando 3 milhões, 2 milhões de reais no Simples Nacional hoje. Quando a gente olha ali para aquela alíquota efetiva, porque o Simples Nacional você vai aumentando conforme a alíquota, né? Você tem uma tabela do Simples Nacional e essa tabela vai aumentando conforme o faturamento. A gente já viu casos práticos da pessoa estar no Simples Nacional pagando 15% de Simples Nacional. Enquanto o mercado, como já avisado anteriormente, ele consegue ter 2 a 5, 6% de margem. Então ele está trabalhando para o governo, ele não está trabalhando realmente para a efetividade. Por isso que é necessário hoje você ter uma gestão eficiente, conhecer o seu negócio, ter uma contabilidade focada no seu negócio, ter um sistema focado no seu negócio. Para quê? Para que em comum você pare de trabalhar para o fisco e comece a trabalhar para você. Você que é empresário, que levanta todo dia de manhã, que faz acontecer, que sustenta esse país, você está dando dinheiro para o governo no planejamento tributário errado. Então você precisa profissionalizar seu negócio. E quando falo em profissionalizar, você tem um sistema que realmente entrega informações para tomar decisões e uma contabilidade que realmente entenda o seu negócio, que seja 100% focado no seu negócio. No nossa visão, tá? Simples Nacional hoje não vale a pena, só a empresa que fatura no máximo ali R$1 milhão por ano. E empresa que está faturando mais de R$1 milhão por ano, quando a gente analisa nesse mercado de defensivos, insumos, veterinária, produtos na parte ali, vamos dizer ali de pecuária, a gente vê que existe uma carga tributária baixa se comparado com outros cenários, outros negócios. Então não tem motivo nenhum daquele empresário estar no Simples Nacional hoje. Ele está pagando imposto desnecessário. Para fechar esse assunto do Simples, a gente ainda se depara, conversando aí com empresários,
ainda nos deparamos com aquele empresário que está no Simples e que acredita que a informalidade, se ele sair da informalidade, ele não ganha dinheiro. Ou seja, ele não tem um rigor fiscal, ele não emite nota de 100% das suas vendas, ele acaba comprando de fornecedores que também não emitem nota, e isso vira uma complexidade muito grande de gestão. E ele acaba entrando numa informalidade muito grande, mas ele acredita que essa informalidade, que o fato dele não emitir nota para tudo, é o que garante para ele uma lucratividade. E que se ele emitir nota de tudo, ele deixa de lucrar. Que mensagem que você diria para um empresário desse perfil, com essa crença, tendo em vista as mudanças que o governo tem implementado? Essa crença vai acabar principalmente com a reforma tributária. Por quê? Toda a parte da reforma tributária agora vai ser monitorada através lá de todos os créditos, né, de todas as operações de créditos que você vai ter. E todo o monitoramento da sua conta, pessoa jurídica, vai ser monitorada. Então, com a reforma tributária, com a nota fiscal, isso complicou bastante. Né, isso já veio ali, né, com a reforma, com a questão da nota fiscal, depois já começou ali muito fortemente ali com as obrigações dos SPEDs, né, entrando em vigor, e agora vai aprofundar mais ainda com a reforma tributária. Por quê? Vou pegar um exemplo para vocês, tá? Toda vez que eu compro um produto, o governo já vai ter esse controle dentro das minhas obrigações. E nesse controle ali que o governo vai saber, ele vai identificar o seguinte: beleza, cadê a gestão do estoque? Eu sou obrigado a entregar um SPED fiscal que eu não vou comprovar aquela obrigação ali. Não, mas eu estou no Simples Nacional, não preciso entregar SPED fiscal, mas eu sou obrigado a fazer o controle do meu estoque ali dentro das minhas obrigações do Simples Nacional. E a gente já viu na prática várias empresas do Simples Nacional serem tributadas, porque o governo ele chegou no alcance que ele está criando a própria CMV, né? Vamos dizer, a fórmula básica do CMV, né? Que você pega ali, né, o estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Ele cria o custo e pega a questão do faturamento. E ele já consegue fazer uma DRE até pelas obrigações do Simples Nacional. A gente já recebeu várias notificações de clientes que nos procuraram, que estavam no Simples Nacional, que chegou essa notificação para ele, que o fisco fez esse levantamento do CMV. Às vezes aquela prática da meia nota, né? Exatamente. Porque é o seguinte, só para vocês, para poder ficar claro aqui, para quem não está nos ouvindo, assistindo, que é o seguinte: o governo ele tem uma média, né? Ele pega para os quinais ali das empresas. Então ele tem uma média de como que aquele segmento está. Se tem alguém que está muito fora ou muito abaixo do mercado, ele vai ter uma atenção especial para aquele contribuinte e vai começar a olhar para aquele contribuinte de uma forma errada. E principalmente aí, né, que a gente está vendo aí o advento aí da questão do cartão de crédito. Hoje cada vez tem menos dinheiro circulando dentro do negócio. O cartão de crédito, quando você passa o cartão de crédito, o governo já está sabendo. Então o governo, por exemplo, assim... A rastreabilidade financeira ela é muito, muito grande, né? E vai aumentar muito ainda com a reforma tributária. Com a questão do split pay, com as questões dos créditos, com a questão ali, para vocês terem uma ideia, tá? Anteriormente, né, vamos dizer assim, você pagava o imposto ali, ele era por dentro da nota fiscal. Agora não, o governo ele vai pegar essa nota fiscal, o imposto ele vai estar separado. O governo já vai separar o imposto, a parte dele, e vai passar o dinheiro para o contribuinte, somente o valor líquido. Dá um exemplo prático. Eu vendi um produto de R$120, R$20 é imposto. O governo já vai pegar esse crédito e vai pôr para ele já. Ele vai passar os R$100 somente para o empresário. Isso vai acabar muito com a questão da sonegação. Existia muito empresário hoje que ele trabalhava com o dinheiro do governo, né? No sentido seguinte, eu pegava, comprava e não pagava o imposto, ficava fazendo parcelamento em cima de parcelamento. Isso vai acabar com esse empresário que não tem gestão. Muitas das vezes o custo de dever ao governo é um pouco menor do que dever ao mercado, né, Daniel? Então, às vezes o empresário optava por manter o dinheiro do imposto no caixa e ir girando ele, né? E isso tende a modificar esse cenário, né? E aí até, já entrando no próximo tópico que eu quero levantar, vamos fazer um exercício aqui de estar em janeiro de 2027, né? Então faz de conta que hoje já é 2027 e a reforma já está em vigor, né? O fluxo de caixa vai mudar, né? Eu vejo que a principal preocupação é o fluxo de caixa, né? Porque é ele que tem o potencial ali de naufragar o negócio, né, Daniel? Às vezes uma empresa rentável, você já deve ter visto alguma empresa rentável
quebrar por não ter um bom fluxo de caixa, né? Então, assim, imaginando um empresário já em 2027, o que ele vai ter de impacto nesse fluxo de caixa? Ele vai precisar de se preparar mais em termos de capital de giro, esse dinheiro que antes ele poderia trabalhar, ele não vai conseguir mais? Fala um pouco desse cenário, Daniel. Eu falo que com a reforma tributária esse vai ser o principal impacto. Principalmente para nós que estamos no mercado de insumos agrícolas. Tá? Hoje, como que funciona? Tá? Toda vez que eu compro ali os meus insumos, independente se o meu fornecedor pagou em crédito ou não pagou, eu já aproveito aquele crédito. Teoricamente, quando eu faturo, eu já pago o meu débito e já faço aquela operação de débito e crédito. Com a reforma tributária, isso vai mudar muito. E quando a gente olha para o nosso cenário, a gente vê que é muito comum dentro do cenário hoje o pessoal trabalhar com ano safra. Né? Eu compro aqui do meu fornecedor, vou receber do meu cliente lá na frente e vou pagar para o meu fornecedor lá mais para frente ainda, né? Que dentro do escritório a gente chama de ciclo operacional, né? Ciclo financeiro, que é o grande destaque do mercado de insumos agrícolas agora, né? Que é o grande desafio desse mercado. Por que eu falo que isso vai ser impactante? Eu vou pagar um imposto sem ter o crédito. Aquela revenda que vai ter uma tributação, vou dar um exemplo agora que está hoje, né, do adubo ali de 4%. Eu compro o adubo a 4%, tributo 4%, e efetivamente estou pagando 4% sobre a minha margem de venda. Nesse cenário, aonde que eu vou comprar um adubo para poder pagar ele lá na frente e estou fazendo a minha venda agora, eu já vou pagar o meu imposto agora, sem aproveitar o crédito. Isso vai impactar em muito o mercado de insumos agrícolas. Por quê? Porque é um mercado que se gira muito, sobra muito pouco e o fluxo de caixa sempre está no negócio. E quem não tem uma atenção muito forte para esse planejamento tributário, de entender que eu vou estar pagando imposto antecipadamente, que aquele crédito que eu aproveitava, não vou poder aproveitar ele naquele primeiro momento, somente no segundo momento, quando efetivamente o meu fornecedor me pagar... O dinheiro vai sair do caixa mais cedo, né? Exatamente. E esse dinheiro sair do caixa, né, no momento que a gente está vivendo, no ano de 2025, com o fluxo de caixa cada vez mais apertado, com a questão do aumento da inadimplência, com tudo, com as questões de recuperações, isso é muito impactante. E tudo se tem que se desenhar que o ano de 2027 ainda assim vai ser um ano muito complicado para a questão financeira. Então, você empresário tem que ter uma atenção muito forte com a questão financeira do seu negócio com a reforma tributária. Como você empresário vai fazer? Porque eu vou estar pagando imposto antecipado. Se eu vou estar pagando imposto antecipado, eu vou estar tirando dinheiro do meu caixa. E se eu tirar dinheiro do meu caixa, teoricamente vai faltar fluxo de caixa dentro do meu negócio. Então, você precisa sim ter uma gestão eficiente do seu fluxo de caixa, pensando que aquele crédito que eu teoricamente recebia naquele momento da compra, eu vou receber só futuramente, quando efetivamente o meu fornecedor quitar aquele débito lá, que aquele crédito vai vir para mim. Isso estreitando, apertando cada vez mais o nosso fluxo de caixa. Muito bom, muito bom. O recado tá bem claro, né? E assim, Daniel, você tocou uma palavrinha aí, um termo em inglês, né? Que vem muito sendo falado também e vejo que pouco se sabe dessa palavrinha, que é o split payment, né? Uma palavrinha bonita, né? Mas ô Ítalo, esclarece aí para o nosso público, por mais que a gente não tenha ainda todas as respostas, mas do que se trata o split payment? Então, Reaner, o split payment, ele é um sistema, né? Ele já existe, que é um sistema de nada mais nada menos de divisão de pagamentos, onde ali cada parte já recebe o seu no ato do pagamento da venda, né? Vamos dizer assim. Então, praticamente, né, uma explicação prática, no ato da venda, a distribuidora vendeu ali o seu insumo, vai receber uma conta básica aqui, R$100, 4% de imposto, ele vai receber ali efetivamente os R$96 e os 4 já vai direto para o governo. Esse sistema, né, o split payment, ele serve para isso, para fazer essa divisão de pagamento. E onde isso afeta mais, né? Igual vocês falaram muito bem anteriormente aí, ele afeta muito no caixa. Vai afetar muito aquela empresa que utiliza-se do dinheiro do imposto para girar para o seu caixa ali, porque vai afetar diretamente esses 4% no fluxo do caixa da empresa. Empresas que atuam muito com balcão, ou com loja agropecuária, ou com ramo de HF, que não tem aquele prazo safra, que são prazos mais curtos, muito à vista, muito cartão, muito Pix, transações eletrônicas,
tendem a sofrer com esse cenário também, né? Porque as transações eletrônicas talvez sejam as primeiras que o governo vai conseguir fazer essa retenção na fonte, né? Se é que podemos chamar dessa forma, né? Exatamente. No fato gerador, vamos dizer assim, o governo já vai pegar a parcelinha dele ali disso e afetar diretamente no caixa dessa empresa. E o que eu costumo falar é o seguinte, o Reaner, o empresário que não está preparado para isso, né, que, igual eu disse anteriormente, que usa o dinheiro do imposto para o seu caixa e no final ali tem o pagamento da guia do imposto, ele é o que mais vai sofrer com isso. Que teoricamente são os pequenos, igual você falou aí, os pequenos e médios empresários, aquela agropecuária, recebe muito picado ali no caixa, né? No balcão, digamos assim. Então esses vão ser os principais afetados com esse sisteminha aí, split payment. Perfeito, tá bem explicado aí, né? Pessoal, quando a gente fala de fluxo de caixa apertado, fala de saída de caixa talvez mais antecipado, a gente fala de regime tributário, consequentemente a gente está falando de impactos na margem, né, Daniel? Porque se eu elevo o meu custo, se eu elevo o custo do meu capital de giro, se eu pago mais imposto, independente de estar tendo uma boa lucratividade ou não, eu estou sacrificando a minha margem, né? Então, tudo que foi falado agora, de alguma forma, respinga na lucratividade que o empresário vai ter ali no final do ano, ali na última linha do DRE, né, Daniel? Tem mais alguma coisa que o empresário tem que ficar de olho para a margem dele não ser ainda mais sacrificada do que já está hoje? Com certeza. Quando a gente olha para a reforma tributária para o ano de 2027, a forma de se calcular um imposto vai mudar bastante. Até então, né, quando a gente falava ali do ICMS, do PIS e COFINS, era imposto, né, que era embutido dentro do produto. Agora ele vai estar por fora do produto, né? Vamos dizer assim, ele vai ser o mesmo cálculo como se fosse o IPI, né? Você teria no produto de R$100, em cima dos R$100 que você vai tributar o imposto, né? Que você vai estar embutindo esse imposto. O modelo de IVA, né? Alguns países já praticam há bastante tempo. Exatamente. Isso vai mudar a forma de você fazer a formação de preço. Porque eu falo, né, o grande desafio do mercado de insumos agrícolas era a formação de preço. Com certeza. Muitas das vezes vendendo sem ter nota, sem ter comprado. Exato. Então o mercado de insumos, o vendedor sai a campo ali com a listinha de preço debaixo do braço, sendo que não comprou. Não tem um custo efetivo. Então já é um desafio, vai se tornar ainda mais, né? Muito. Quando a gente olha, né, vamos dizer assim, quando a gente olha para o mercado, né, aonde que o vendedor, né, ele faz todos os pagamentos, as vendas, né, antecipadas através do pedido de venda ali, né, e efetivamente ele não sabe como que vai se formar o custo dele, com a questão do IBS-CBS, isso vai ser muito impactado. Então, volto a afirmar, o empresário ele vai precisar de ter uma gestão muito efetiva. O empresário vai precisar de profissionalizar o seu negócio. Ele vai ser obrigado a profissionalizar seu negócio. Por quê? Porque se ele não profissionalizar, ele vai estar fora do mercado. A carga tributária vai consumir o negócio dele. Vai consumir o negócio dele nessa questão de formação de preço. É muito comum hoje, né, o mercado vender um produto, como você muito bem explicou, antes mesmo do produto chegar, através criando o seu pedido de venda, né, fazendo aquelas vendas antecipadas. Mas realmente, qual que vai ser o impacto nessa questão da reforma tributária para o ano de 2027? Porque, pelo que a gente sabe, né, até então, que tem muita coisa para acontecer, né, vários produtos nossos vão ser diferidos, mas depende para quem eu vender. Se eu vender para um produtor que fatura até 3 milhões e 600 vai ser de uma forma, se eu faturar para um produtor que vai faturar mais que 3 milhões e 600 vai ser de outra forma, se eu vender para outra PJ vai ser de outra forma. Então é o seguinte, eu falo que o empresário ele vai ter que entender não somente do produto dele, mas até para quem ele vende. Saber para quem ele vende, como que é o cliente dele, como que é essa forma. E principalmente que eu vejo que é um grande problema que a gente tem, né? E eu falo que eu estou nesse mercado há mais de 25 anos, né? Conhecer o seu fornecedor. É muito importante você conhecer o seu fornecedor. Com a reforma tributária, um dos principais impactos vai ser a sua operação de compra, na operação do crédito. Por quê? Hoje, se eu compro ali de uma empresa,
Vamos dar um exemplo aqui prático que está acontecendo muito no mercado, né? Se eu compro de uma empresa que ela tem o débito ali destacado ali, que vem o crédito para mim, eu já vou, pago o meu débito, pego o débito e crédito, beleza. Com a reforma... Já apropria o crédito na entrada ali, né? Na entrada. Com a reforma tributária isso vai mudar bastante. No sentido seguinte, aquele fornecedor é um fornecedor idôneo? Está pagando o imposto correto? Se ele não pagar, não tem nada feito. Eu não tenho crédito. Vai forçar você a Fiscalizar o seu próprio fornecedor. E a reforma tributária é isso, né? Se a gente for parar para pensar, o fisco está tirando a responsabilidade dele e está jogando para nós como empresário, né? Para fiscalizar um ao outro, né? Um ao outro. Por quê? Eu não vou poder comprar mais daquele fornecedor que está em débito. Porque eu não vou poder aproveitar o meu crédito. Eu não vou poder comprar mais daquele fornecedor que está no Simples Nacional, que eu tinha aquela pequena parte que eu podia aproveitar. Agora o Simples Nacional, para ele poder destacar o IBS-CBS, vai ter um regime especial dentro do Simples Nacional para se destacar o IBS-CBS. Então você, empresário, vai ter que ter eu falo, né, no ano de 2026, primeiro, entender o seu planejamento tributário. Segundo, entender de quem que você realmente compra. Quem que são os seus fornecedores? Esses fornecedores são fornecedores idôneos? Já estão um tempo bom no mercado? São fornecedores que pagam os seus impostos corretamente? Porque se ele não paga, isso vai impactar para mim como crédito e vai impactar na margem de venda e vai impactar na minha margem líquida do meu negócio, que vai impactar no meu fluxo de caixa, vai impactar no meu bolso. Então essa tensão do empresário vai aumentar muito com a questão da reforma tributária e na formação de preço. Então, primeiro, saber de quem que eu compro, porque se eu compro de uma pessoa que não tem crédito, isso vai impactar demais a minha margem de venda. Segundo, saber realmente se aquele produto ele vai me dar crédito ou não. Terceiro, eu estou vendendo para quem? Porque dependendo da operação que você vende, ele vai mudar a carga tributária. Então, Daniel, hoje quando alguém me perguntar qual o preço de um produto, eu tenho que devolver a pergunta, para quem que eu vou vender? Mais ou menos assim, né? Então o cenário da precificação vai ficar mais dinâmico que é hoje, né? Eu não vou ter, me parece que não vai ter muita variação de estado para estado, mas me parece que tem uma possibilidade até de variação, uma alíquota por município, né? Por conta do ISS que vai ser extinto, né? Então, até mesmo de um município para outro, pode ser que tenha variações de preço, né? Exatamente. Né? Todo mundo fala que a reforma tributária vai facilitar o processo. Na minha visão, ele vai profissionalizar o processo, não facilitar, profissionalizar. Na minha visão, o empresário hoje ele vai ser obrigado a se profissionalizar, no sentido de conhecer o seu negócio, de entender o seu negócio, né? É muito comum a gente entrar no empresário que está muito preocupado em faturamento. Todo o tempo todo faturar, e não está muito preocupado com a gestão do seu negócio. Eu já vi muito empresário falar o seguinte: não, eu joguei aqui 0,8, deu 20% de margem, pronto, acabou meu negócio e minha margem é 20%. Isso vai mudar. Isso vai mudar e mudar drasticamente. Por quê? Com a reforma tributária, o empresário vai ser obrigado a se profissionalizar, entender conhecer a margem de fato, né? Conhecer o que impacta na margem de fato, né? Porque essa cultura de jogar o markup aí, né? 0,8, 0,9, 0,7 é bacana, funcionou até aqui, digamos assim, né? Mas se eu não tiver um conhecimento profundo dos fatores do meu custo operacional, né, do meu imposto, que isso vai refletir na minha margem líquida, trabalhar 6 meses no escuro pode custar caro. Aí não só caro de quebrar, né? De fechar o negócio. Por quê? Porque eu falo que no mercado de insumos agrícolas, o detalhe faz a diferença. Nós estamos num mercado que tem 2% de margem. Não aceita erros, né? Não aceita erros. E com a reforma tributária, isso vai impactar mais ainda. Vai ser muito mais impactante. No sentido de ter gestão efetiva, de conhecer realmente o seu markup, né, na formação de preço ali, e entender para quem que realmente você vende, né? Eu vejo que é um grande desafio do mercado hoje, é entender para quem que realmente você vende. Como que é até uma incógnita para a gente, né? Vamos pensar, o distribuidor que está ali na ponta,
Como que ele vai identificar se aquela pessoa fatura menos que 3.600.000, mais que 3.600.000, se da forma, né? Então, assim, eu vou ter que conhecer de quem eu compro, de quem eu vendo, para me poder fazer a minha formação de preço. Né? Eu falo que a tabela de formação de preço vai dificultar bastante nessa operação, porque eu vou ter que entender realmente o meu cliente, a minha ponta para quem eu vendo. Isso vai acabar com aquela questão, né? A gente tem muitos clientes, né, que tinha uma matriz em Minas, no Espírito Santo, no Goiás, no Mato Grosso, né? A gente tem vários clientes aí que tem filiais em 8, 9 estados para poder fazer a transferência ali, vender o produto isento dentro do próprio estado e acaba que ele ganhando a margem de venda ali na operação ali de não ter o ICMS na transferência, né? Porque na transferência ele vende ali com o preço de custo, então teoricamente ele compra por 10, transfere por 10, ele aproveita o débito e crédito e a margem de venda ele vende ali dentro do próprio estado isento. Com a reforma tributária isso vai facilitar. Isso vai facilitar bastante, porque teoricamente eu não vou ter essa separação de estados, né? Com a reforma tributária vai ser tudo unificado, mas vai dificultar porque agora eu vou ter que entender para quem que eu vendo. E esse entender para quem que eu vendo, ele vem lá da compra, né? Vem da operação de compra e da operação de venda. É interessante porque por um lado vai trazer algumas complexidades a mais, mas por outros vai simplificar. Por exemplo, a gente se deparou aí ao longo dos últimos anos com várias revendas que cresceram e que foram abrindo filiais em outros estados para expandir a sua operação. Então, de repente, isso não seja mais necessário eu abrir uma filial só para fins fiscal. Opa, então já é uma baita ajuda para o empresário. Mas o que fica claro? Que aquele empresário que passou os últimos anos fazendo planejamentos tributários, agora ele vai ter que fazer o replanejamento tributário, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né? O que valeu até aqui não vai valer daqui para frente. A tática tem que ser outra, né? Com certeza. E por isso que eu falo, né, que o empresário ele vai ter que procurar uma contabilidade especializada para entender as suas particularidades. Em procurar um sistema especializado para entender as particularidades do seu negócio. Por quê? Porque vai ser nesses diferenciais que você vai ser mais competitivo. Entender realmente como vai funcionar a operação do seu negócio, para fazer o markup da forma correta e entender. Não é só ir lá jogar o 0,8 ou 0,9 e achar que está ganhando 10% de margem, 20% de margem. Isso vai mudar drasticamente dentro do seu negócio. Você vai ter que entender efetivamente o seu negócio. Daniel, e explorando um pouco mais esse cenário do crédito, que você já falou bastante, algum empresário que nos ouve pode pensar assim, não, mas eu sei que eu vou vender só para o produtor rural, só para contribuinte, acima de 3.600.000, e o meu contador já me informou que vai ser tudo diferido, então não vou preocupar. Mas o cenário de crédito com a reforma tributária ele vai se tornar mais amplo. Correto? Então eu vou ter uma possibilidade de me creditar de mais situações do que é hoje, né? Não só mercadoria, mas talvez outros tipos de aquisição, serviço. É isso mesmo? Sem dúvida alguma. Com a reforma tributária, isso vai melhorar e muito. Porque eu vou poder aproveitar não só de mercadoria, mas também da minha operação de uso e consumo. A gente fala, serviços, né, esse tipo de serviços, né? Por exemplo, a gente fala, né, que no mercado de insumos, né, é muito comum hoje a gente nem importar de quem que a gente está comprando. A gente vai no supermercado ali, vai na esquina ali, compra ali e nem preocupa, né, se o cara está no Simples Nacional, está no presumido ou está no real. Isso vai mudar também para a questão do uso e consumo. Por quê? Porque eu vou conseguir aproveitar o IBS e CBS no meu uso e consumo, né? Que a gente chama de uso e consumo na contabilidade, né? O que eu gasto para poder gerenciar a minha empresa, né? Todas as minhas mercadorias, né? Eu falo ali, por exemplo, um papel, né? Uma caneta, material de limpeza. Né? Material de escritório. Exatamente. Era muito comum, né? Eu ia no mercadinho ali da esquina ali, comprar ali, pegava a minha nota fiscal, o cupom, considerava aquilo como despesa e problema. Agora não, com a reforma tributária, esses produtos eu vou conseguir aproveitar a crédito. E esse crédito vai significar o quê? Eu ser mais competitivo lá na ponta.
Porque eu posso aproveitar esse crédito da minha operação de uso e consumo, que a gente chama, para poder ser mais competitivo na operação de venda. Então eu tenho que... Como se fosse uma receita financeira, eu vou solicitar para o governo me ressarcir, vai abater em alguma coisa, como é que vai funcionar? Além de eu poder abater no meu imposto que ser pago, né? Porque eu vou ter um crédito ali, eu vou ter o débito, né? Eu vou deixar de pagar para o governo. Por quê? Eu vou aproveitar um crédito de uma mercadoria de uso e consumo que eu comprei de uma empresa que tem a questão do IBS-CBS. Se eu não tiver débito para bater, de repente toda a minha operação de venda for diferida, ainda assim o empresário consegue se beneficiar de alguma forma desses créditos? A reforma tributária ela tem um ponto positivo nesse ponto. Eu posso pegar o dinheiro. Opa! Posso pegar o dinheiro fisicamente e isso melhorar injetar no meu fluxo de caixa. Injetar no meu fluxo de caixa. Melhorando drasticamente. Então tem oportunidades aí para serem exploradas, né? Por isso que eu falei, é muito importante você entender de quem você compra. E começar, né? Eu falo que com a reforma tributária, os que mais vão sofrer, né? É quem não tem nota fiscal, porque eu falo que esse vai acabar do mercado, porque o governo vai controlar tudo isso, e principalmente as empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque a empresa do Simples Nacional que não aderiu ao IBS-CBS, infelizmente ela vai estar fora. Eu falo que a pessoa que está no Simples Nacional vai conseguir vender somente porque ele é consumidor final. Ela não vai conseguir vender para um produtor, não vai conseguir vender ali para uma empresa. Porque até o produtor rural vai começar a aproveitar muito crédito. Escolher de quem ele compra, né? Exatamente. E esse crédito vai ser dinheiro, como eu falo, né? Dinheiro na veia, né? O jeito mineiro de falar, né? Dinheiro na veia que vai entrar no meu fluxo de caixa, melhorando meu fluxo de caixa, principalmente nos anos, né, de cumplicidade de fluxo de caixa, como está o ano de 2025 e se projeta um ano de 2026 com fluxo de caixa mais apertado ainda. Perfeito. Daniel, anos passados aí, quando chegou a obrigatoriedade da nota fiscal, deu uma balançada no mercado, quem era às vezes mais informalizado ou se adaptou ou acabou saindo do mercado. Podemos dizer que estamos vivendo uma segunda etapa ali de profissionalização. Quem não conseguir se enquadrar, quem não conseguir sair da informalidade, quem não conseguir se profissionalizar, usar ferramentas adequadas, assessorias adequadas, tende a sair do mercado, perder competitividade e até sair do mercado, correto? Sem dúvida alguma, né? E a gente está vendo isso, né, acontecer na prática. Né? A gente está com a nossa filial, né? Acabamos de abrir nossa filial na região ali de Vitória, né? Vitória ali no Espírito Santo, e ali são pequenos produtores, né? Ali tem uma região ali de muito produtor pequeno ali, e acaba que você tem muitas revendas, pequenas revendas ali que a gente comentou, do Simples Nacional, a gente consegue ver esse mercado nessa região. E o que acontece, né? Isso vai profissionalizar o mercado. Por quê? Aquela pequena revenda que não tem um sistema, que não vai aderir ao IBS-CBS, primeiro, ele não vai conseguir atender mais, porque o próprio sistema vai travar, o sistema da Receita Federal vai travar aquela operação. Segundo, se ele não aderir a um regime, né, que seja no lucro presumido ou que seja no lucro real, que é o mais ideal que a gente estava falando, né, para a questão ali do BS, CBS, para a questão ali das operações, ele não vai conseguir passar desse crédito para a operação da frente. O produtor ele vai ser obrigado a se profissionalizar. Porque a reforma tributária não vai prejudicar somente a revenda. Ela vai prejudicar, eu vejo que a reforma tributária vai impactar mais o produtor rural do que a própria revenda. Porque o produtor rural ele vai ser obrigado a se profissionalizar. Não é mais só o livro caixa, né? Isso vai ser bom. Nós, como revenda, isso vai ser bom. A revenda que está organizada, que tem gestão, que tem eficiência, que vai fazer o processo correto, o produtor rural vai ser entre aspas, obrigado a comprar dele, para poder gerenciar o negócio dele. E assim, ó, na cadeia da produção agrícola, o grande parceiro do produtor rural é a revenda. É a revenda. Correto? O grande parceiro do produtor rural é a revenda. Então, nessa jornada de profissionalizar o produtor, a revenda tem um papel de se profissionalizar primeiro para depois pegar na mão dele e falar, vamos se profissionalizar junto. É a revenda que leva muitas das vezes informação para ele, é a revenda muitas das vezes que leva instrução, é a revenda que tem ali a obrigatoriedade de levar informação, de levar boas práticas, né? Então o papel de uma revenda, de uma loja agropecuária, é entender que o produtor vai precisar se profissionalizar e que ela, enquanto fornecedora de mercadoria, de serviço, de assistência técnica, ela tem esse papel também de puxar a gestão para cima, correto? Perfeito. É igual eu comentei, né? Nós, como redistribuidor, a gente vai saber para quem está vendendo. Então a gente vai, vamos dizer assim, obrigar o produtor a se organizar também na questão da própria gestão. E o produtor ele vai começar a ter uma visão melhor do negócio dele.
Porque o produtor, ele vai ter que ter toda a documentação, vai ter que ter gestão de estoque, vai ter que ter gestão de tudo. E nós, como revenda, como distribuidor, vamos dar todo esse apoio para ele. Para que ele possa organizar o negócio dele cada vez mais efetivamente. Perfeito. Tá? Assim, nós estamos falando muito, né? Nós fizemos até esse exercício de ir lá para 2027, né? E que bom seria que tudo fosse muito simples, né? Mas a gente sabe que uma das complexidades que todos nós da cadeia vamos enfrentar, tanto fornecedores de software, fornecedores de serviço, o próprio empresário, é a fase de transição, né? A reforma ela só entra para valer por completo em 2033, onde se extingue o ICMS, né? PIS e COFINS se extingue antes, mas o ICMS ele ainda vai se extinguir de forma regressiva até 2032, correto? Se não me engano. Qual a mensagem para o empresário enfrentar essa fase de transição, né? Ele vai ter que lidar com os 3 impostos por um tempo, certo? ICMS, IBS e CBS. Então, por um tempo, ele vai ter que, infelizmente, estar olhando para os 2 cenários. Ele não consegue ainda virar a página do ICMS, é isso mesmo? Exatamente. É isso que vai acontecer. Na prática, eu vou abaixando a alíquota do ICMS e vou aumentando a alíquota dos outros impostos, né, que o governo está prometendo, né, não um aumento da carga tributária, né, mas na prática a gente está vendo, né, só nesse ano de 2026 um aumento de carga, mas ele está prometendo que com a reforma tributária não vai acontecer esse aumento. Então ele vai diminuindo a alíquota do ICMS e aumentando a alíquota dos outros até 2032, né, que paga para valer a parte de 2033. E isso vai ser muito impactante. Eu falo que vai ser um momento de transição mais forte das operações, mais forte até do que a implantação da nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque o empresário que está ali na ponta, ele vai ter que entender do ICMS, do IBS, do CBS, vai ter que entender. E isso tudo vai impactar no que nós tínhamos conversado anteriormente, que é na formação de preço. Porque isso vai impactar na sua margem líquida do seu negócio. Então eu posso ter produto, né, principalmente lojas agropecuárias que tem uma diversidade muito grande, né? Às vezes tem produtos ali considerados como não essenciais para o agronegócio, considerados não como insumos, mas uma ferramenta, uma coisa assim. Então pode acontecer de um produto ter destacado lá o ICMS, o IBS, o CBS e por aí vai, né? Então não dá ainda para virar a página, eu tenho que ainda estar olhando para 2 cenários. É aquela frase, antes de melhorar, piora, né? Digamos assim. Sem dúvida alguma, né? Por isso que eu falo, você precisa de ter alguém especializado no seu negócio. Porque o risco que você tem de pagar imposto desnecessário vai ser muito grande. Eu falo, né, na área contabilidade, eu falo que vai existir contadores, eu até brinco no escritório, né, que vai existir contadores anteriores ao ano de 2026 e posterior ao ano de 2026. Porque nesse ano já começa a mudar bastante. Apesar que efetivamente começa em 2027, mas no ano de 2026 você já tem que entender. Entender de quem que você compra, entender de como está a operação, como a gente já comentou aqui anteriormente. Por isso aquele contador, né, que atua em vários segmentos, ele não vai conseguir dar uma atenção especial para o cliente. E a mesma coisa o sistema. Aquele sistema que atende vários segmentos, como é que ele vai conseguir atender isso? As particularidades do insumo agrícola, né? Exatamente. O insumo agrícola ele carrega consigo até uma questão nobre, que é fomentar o agronegócio, né? Então, quando uma revenda ela vende um adubo, uma semente ou um defensivo, ela está fomentando o agronegócio, ela está apoiando o produtor rural a produzir mais e melhor, e a gente sabe que é o motor da economia aí, né? Além de ser o que bota comida na mesa do brasileiro, bota comida na mesa de muitos países aí afora, né? Então, essas particularidades do agronegócio não são poucas. E um contador, um sistema que atende todos os segmentos, ele tende a deixar a desejar em alguns quesitos. Não só deixar a desejar, mas eu falo, né, eu falo da forma, né, mineira de ser, né, eu como um bom mineiro, né, de quebrar, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se você não tem um sistema especializado no seu negócio, que entende efetivamente o seu negócio, entende efetivamente, né, como é que vai funcionar a operação daquele determinado segmento, e a contabilidade focada realmente nas diferencial seu, você vai perder rentabilidade, você vai perder markup. E se você perder markup, você perde dinheiro. Perfeito.
É isso que eu falo, né? Está no momento decisivo de tomar decisões estratégicas para o seu negócio. De realmente pensar no seu negócio, se você quer ter uma empresa sadia e que vai se sobreviver com tudo, com todas as informações e novidades que o mercado está promovendo aí. Muito bom. Eu acho que a conversa ela foi informativa, mas acima de tudo ela foi um alerta, né, direcionado ao empresário, de que as práticas que deram certo até aqui podem não ser as práticas que vão levar ele adiante daqui para frente, e que planejar é necessário, se profissionalizar é necessário. Acho que os grandes destaques são esses. E assim, Ítalo, para a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, nosso horário está se esgotando, que mensagem que vocês deixam aí para o empresário que nos ouve, que de alguma forma ele se sentiu aqui afetado com essa nossa mensagem, né? Ele, pô, eu vou precisar de fazer alguma coisa, eu não estou preparado ainda. Que mensagem que você deixa para esse empresário ou para essa pessoa que nos ouve, que às vezes é um colaborador de uma revenda, de uma loja agropecuária, é um gerente financeiro, é um gerente comercial, é um analista, né? Qual a mensagem que fica aí final? Rian, é o seguinte, falamos muito sobre profissionalização aqui. Quando a gente fala sobre profissionalização, não só do empresário da revenda, acho que de toda a cadeia, do contador, do sistema, e eu acho que a mensagem que fica hoje é básica. Tenha pessoas, tenha sistema, tenha contabilidade do seu lado que vai te acompanhar nessa profissionalização, que vai se profissionalizar junto com você. Porque a gente falou sobre uma crença que existe, né, o medo de crescer hoje. Esse medo ele foi criado por profissionais que não estão evoluindo junto preparados, né, e evoluindo junto com tudo que está acontecendo. Inclusive a reforma tributária ela veio para confirmar isso. Então tenha pessoas, tenha consultoria, contabilidade, sistema do seu lado que vai te ajudar nessa caminhada aí para o seu negócio prosperar e não, como o Daniel falou, quebrar, né, com essa reforma tributária. Perfeito, português claro aí, né? E você me fez lembrar de uma frase que eu já ouvi de alguns consultores, de alguns especialistas, né? De que ou você está crescendo ou você está regredindo. Ninguém fica parado. Não existe, porque às vezes o empresário pensa, não, do jeito que tá bom, porque se eu crescer vai trazer mais complexidade, vai trazer mais dor de cabeça, então eu vou ficar aqui quietinho, tranquilo, porque tá bom desse jeito. Não vai. Ou você tá crescendo, se profissionalizando, ou você tá regredindo. Parado no tempo, ninguém fica. E momentos como esse, como a reforma tributária, é um divisor de água. Ou você prepara para crescer, ou você escolhe ficar do mesmo jeito e, consequentemente, você vai sendo jogado para fora do negócio, do mercado. Você vai ver, pouco a pouco, o seu cliente optar por outros fornecedores, né? Você vai ver os seus colaboradores optar por empresas mais profissionalizadas. O mercado, ele não fica parado, não é mesmo? Daniel, quero te agradecer pela sua parceria, em primeiro lugar, né? Pela sua disposição, né, de dar um pulo aqui em Goiás para a gente bater esse papo, levar informação pro nosso público, que é o mesmo, né? Nós estamos no agro aí há tanto tempo e gostaria de ouvir sua mensagem final aí, para você despedir do nosso público, né? Fica à vontade aí para dar sua mensagem final aí, tá? Gostaria muito de agradecer aí pela parceria de tantos anos, né? Mais de 20 anos de parceria, né? A antiga Seagra, Liari, né? Com todos aí, obrigado pela parceria, obrigado pela atenção, dessa parceria forte, né? Que a gente tem aí com vários clientes em comum, né? A Nacional hoje, trabalhamos aí em mais de 21 estados, né? Estamos em 21 estados hoje. Estamos aí com 3 filiais, né? Temos lá em Patos de Minas, Uberlândia, e estamos agora em Vila Velha, né? Em Vitória, né? Com a nossa 3ª filial. Temos um projeto de crescimento para atender várias outras filiais no Brasil inteiro. E agradecer pela parceria, agradecer pelo ponto e deixar um recado. Você que não está nos ouvindo, está nos assistindo, está num momento de mudança muito importante. E essa mudança vai mudar a forma de você trabalhar. Principalmente a forma de você ver o seu negócio. Você, como empresário, vai ser obrigado a se organizar. A reforma tributária veio para isso.
Ela veio para poder fortalecer mais o empresário que quer se organizar. E aquele empresário que não quer se organizar, que quer, vamos dizer ali, né, ter a venda por fora, né, aquele pequeno distribuidor ali que quer ainda vender o negócio por fora, o recado é claro. Você vai sair do mercado. Por quê? Porque o mercado em si vai te obrigar a se profissionalizar. Se você não se profissionaliza, você sai do mercado. Então, assim, queria deixar o recado aqui, né, que a Nacional está de portas abertas a todos vocês que queiram nos conhecer o nosso serviço 100% focado no mercado do agronegócio, conhecendo as dores, conhecendo as particularidades que esse mercado tanto tem, né, que falo, né, é um mercado muito dinâmico, é um mercado que não é para amadores. Ele precisa de profissionalizar e precisa de profissionalizar que conhecem o negócio. Daniel, você trouxe uma mensagem muito forte. Eu vou aproveitar para te fazer uma última pergunta. Sobre o empresário que ainda não se profissionaliza e ainda tem muita informalidade. Dá para ganhar dinheiro? Mensagem direta e reta para o empresário. Dá para ganhar dinheiro fazendo tudo na risca, pagando todos os impostos devidos, cumprindo com todas as obrigações acessórias? Dá para ganhar dinheiro? Eu sou prova viva disso. Eu tenho 25 anos que eu estou nesse mercado e eu sou prova disso, que dá para ganhar dinheiro e dá para ganhar muito dinheiro. Só o grande? Não, o pequeno. Profissionalizando. Eu falo que o pequeno ele consegue ter uma rentabilidade muito maior. Por quê? Porque ele consegue dar uma atenção muito especial para o produtor. Eu falo que o grande ele acessa oportunidades que o grande não acessa. Exatamente. Porque o grande ele trabalha muito ali com a questão ali de preço, né? De ser competitivo, de ter volume. O pequeno não. O pequeno ele consegue fazer o diferencial. E o mercado precisa desse diferencial, que é o quê? Dar assistência para o produtor rural. E quando você dá assistência, o produtor rural ele consegue agregar uma margem melhor para o produtor, consegue fazer algo melhor para o produtor. E isso consegue sim trazer muita rentabilidade. O pequeno produtor hoje e a pequena revenda, ela consegue sim sobreviver e ter uma rentabilidade muito grande, sendo organizada e principalmente não correndo risco nenhum. Porque hoje a gente está vendo, né, com tudo que está acontecendo, que aquele empresário que não está organizado, ele tem um risco muito grande no negócio dele. O risco, ele fala assim, eu estou ganhando um dinheiro aqui porque eu estou vendendo tudo por fora, tudo bem. O risco de você ser pego, principalmente agora que as operações financeiras vão ser muito monitoradas, é muito grande. Então, tudo que você ganhou, a chance de você perder isso com a fiscalização é muito grande. Então, eu falo, você que é pequeno produtor, que não se organizou, se organize. Se organize porque o mercado vai te exigir isso e a gente garante para você que você vai conseguir ter rentabilidade e de uma forma organizada e principalmente com gestão eficiente. Porque quando você não é organizado, você acaba que não tem controle efetivo dentro do seu negócio. Você pequeno, tendo um sistema, tendo a contabilidade especializada, você consegue sim ter gerenciamento do seu negócio e principalmente ganhar dinheiro. Perfeito, perfeito, perfeito. Uma mensagem muito clara e direta aí para o nosso empresário que faz aí o negócio acontecer, né? Bom, queria agradecer vocês, né? E te pedir, Túlio, também para deixar a sua mensagem final aí, o seu tchau aí para os nossos ouvintes, né? E foi um prazer te receber também aqui nessa conversa e as portas estão abertas para você. Rian, o prazer é todo nosso, né? Obrigado pela parceria de sempre da Aliari e a Nacional. E aproveitando a minha última mensagem de estar junto, né, com pessoas que vai te acompanhar nessa profissionalização, pode procurar a gente lá na rede social, @Nacional Controladoria. Nós estamos à disposição para atendê-los. Tem uma Aliari, tem uma Nacional ao seu lado que a sua empresa vai alcançar o sucesso com certeza. Show de bola, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Fiquem à vontade em nos procurar, a nós da Aliari, a Nacional, para bater um papo. Seja você um cliente ou não, seja você interessado ou não nos nossos produtos, no nosso serviço, vamos bater um papo. Vamos conversar sobre o seu negócio, sobre a sua realidade. E os negócios nascem de conversas saudáveis, né? De conversas honestas, como a que a gente está tendo aqui, né? Estamos aqui à disposição. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.